Recentemente aqui no canal eu publiquei um vídeo onde eu pedi a opinião de vocês de quais assuntos, quais temas eu deveria abordar ao longo desse ano de 2023. Primeiramente eu gostaria de agradecer por todas as participações, teve bastante comentário e isso é muito importante para que nós possamos ter assuntos realmente interessantes aqui no canal, para que possam ser assuntos do interesse do nosso público, né? Então foi muito importante, eu agradeço por essa participação. E dentre as sugestões era de manter o que eu já venho abordando aqui no canal, que são principalmente apresentações de produtos, são assuntos que não costumam ser abordados em escola técnica, porque realmente não dá tempo, mas também de assuntos que são abordados em escola técnica, seja como reforço, né, uma maneira de reforçar esse conhecimento, mas também porque nem todos têm a oportunidade de estudar em escola técnica, seja pelo custo, por tempo também, enfim, uma série de fatores. E então eu vou publicar algumas aulas ao longo desse ano, então eu vou programar, vou fazer roteiro e tudo mais, para que eu possa ensinar comandos elétricos. Vai ter um mini curso, então uma série sobre comandos elétricos, vai ter também uma série sobre elétrica básica, e esse inclusive vai ser o primeiro vídeo de elétrica básica. Eu vou também continuar com os vídeos que eu já vinha fazendo no ano anterior, mas vai ter essa pequena série de elétrica básica, porque isso vai servir para o fundamento para que todos os próximos vídeos possam ser entendidos de maneira mais simples. Eu percebi que existe sim uma demanda para isso, então vou ensinar também elétrica básica. E elétrica básica começa pela tensão. Eu penso que a tensão talvez seja o assunto mais importante. Eu não vou abordar vários assuntos de uma vez só, porque geralmente quando se fala de tudo, acaba não se aprendendo nada. Então eu vou segmentar bem essas aulas. Vai ser uma série curta e com aulas curtas também, inclusive essa vai ser bem curtinha, mas vai ser com um assunto apenas, que é a tensão. E para tornar essa minissérie o mais didática possível, eu quero que todos realmente entendam o que são os conceitos que eu vou passar. O primeiro de hoje vai ser tensão, mas vou falar de corrente, potência, frequência, resistência também, vou falar de vários conceitos. E para tornar o mais didático possível, eu vou fazer isso em forma de analogia. E pelo menos para mim, a forma que foi mais fácil de entender o que era tensão, eu tinha uma dificuldade de diferenciar a tensão de corrente quando eu comecei a estudar elétrica. Para mim, o que foi o melhor, o mais fácil para tornar possível o entendimento foi utilizando a analogia da caixa d'água. Então, a tensão, ela é medida, a tensão também é chamada de voltagem, né? Como eu quero tornar isso didático, então eu vou falar também em termos de todos os assuntos que eu trazer, eu vou falar dos termos populares também. Então, saibam que quando eu falar tensão, é voltagem, né? Popularmente conhecida como voltagem. Seja para tensão contínua ou tensão alternada, depois eu vou falar disso também. Mas, então, o que é a tensão? A tensão ela é medida em volts, ou milivolts, ou kilovolts, né? Milivolts é o mesmo volt, só que é dividido por 1000, né? Então nós temos uma pequena parte de 1 volt, enquanto que kilovolt é multiplicado por 1000. Então, se eu tenho 1 kilovolt, quer dizer que eu tenho 1000 volts. E se eu tenho 1 milivolt, quer dizer que eu tenho uma parte de 1000 da unidade inteira, que é o volt, né? E o que é o volt nessa analogia de caixa d'água? O volt é a pressão da caixa. A pressão da caixa é a força que faz com que a água circule. E na tensão elétrica, o volt, a tensão em si, ela é a força que empurra os elétrons. A eletricidade, ela é a corrente elétrica, eu vou falar de corrente elétrica, mas basicamente a eletricidade como um todo, ela se baseia em elétrons que estão circulando. E esses elétrons circulando, eles circulam graças a uma força que empurra eles. E essa força que empurra é a tensão. Então, a tensão, resumindo, então, a tensão, o que é a tensão? Ela é a força que vai empurrar os elétrons para que eles circulem por um condutor, por um corpo, enfim. É a força que empurra os elétrons. E fazendo analogia com a caixa d'água, então, a tensão é a pressão. Essa analogia ela vai servir para basicamente todos os conceitos da elétrica, essa analogia de caixa d'água, então gravem essa informação. Eu vou colocar uma playlist depois com todos esses conceitos, e se vocês assistirem na sequência, forem assistindo, sugiro que se inscrevam no canal, então, para acompanhar os próximos vídeos, e tudo vai se encaixar nessa analogia de caixa d'água. Então, a tensão ela é a pressão, e a pressão é quem empurra a água para circular numa instalação hidráulica. E isso que acontece com a tensão também. A tensão é quem empurra os elétrons. E uma dúvida comum para quem está estudando elétrica e está relacionado à tensão é quanto ao positivo e o negativo.
é comum que se pense que o negativo ele não tem o potencial de te dar um choque, por exemplo, que o negativo ele é comparado inclusive com o neutro. Não é a mesma coisa, eu acredito que eu consiga falar sobre isso em outra aula, sobre neutro também, apesar de já ter falado sobre neutro aqui no canal, mas em relação ao positivo e negativo, é comum associar o negativo a um potencial zero, é algo que não tem força, o negativo ele não tem a força que tem o positivo. E está muito errado isso aí. Tanto o positivo quanto o negativo, eles são basicamente iguais. A diferença é que falando de maneira bem grosseira, mas para facilitar o entendimento, é uma força empurrando e outro é uma força puxando, por exemplo. Um está fazendo força para um lado, o outro está fazendo força para o outro lado. Da mesma forma que não existe velocidade negativa, não existe também tensão negativa. Existe para fins de cálculo, para fins de estudo, sim, existe tensão negativa, mas o sinal de negativo ele está ali só para diferenciar uma força que está sendo exercida num sentido e em outro sentido. Da mesma forma que se você fizer uma força em um sentido e outra pessoa vir do outro lado e fazer uma força no outro sentido, as forças elas precisam ser decrementadas, né, para se saber qual que é a força resultante. E então você vai pegar, vamos supor que desse lado se está fazendo o dobro de força do que desse lado. Então você vai pegar o valor dessa força, decrementar o valor dessa força aqui, para saber a força resultante. E isso acontece também com a elétrica. Então se dá um sinal de negativo para que se possa decrementar a força que está sendo exercida num sentido contrário, por exemplo, para saber então qual que é a força resultante. E então a tensão negativa, ela nada mais é do que uma força sendo exercida no sentido contrário. Então, você pode sim tomar um choque do negativo, por exemplo. É comum se pensar que o negativo não dá choque. Dá, da mesma forma que o positivo também dá choque. Então, não existe diferenciação na questão de circulação de corrente elétrica. A tensão ela vai forçar a circulação de corrente, mas não existe diferenciação a não ser pelo sentido. E esse sinal de negativo ele se dá para fazer essa diferenciação. Então, não, é a mesma coisa que você se deslocar 10 passos para frente e depois retornar 2 passos. Não tem um deslocamento negativo, você está se deslocando em outro sentido. E por isso, o deslocamento resultante são 8 passos, né? Você deu 10 passos para frente e voltou 2, então você está 8 passos à frente. Mas não existe um deslocamento negativo, você só se deslocou em outro sentido. E para finalizar essa aula, então, uma aula bem simplória, né, sobre tensão, vou falar sobre tensão alternada e tensão contínua. A tensão contínua é uma força que é exercida num único sentido. Então, quando você tem tensão contínua, aquela tensão é estável. É uma tensão que ela pode ser contínua pulsada, onde você vai ter oscilações, mas sempre no mesmo sentido. Então, tensão contínua, ela está sempre no mesmo sentido, enquanto que a tensão alternada, pela forma como que ela é gerada, você tem a oscilação, que é padrão, entre passando pelo positivo e depois passando pelo negativo, passa pelo positivo e passa pelo negativo. Então, a tensão alternada, ela fica empurrando e puxando, empurrando e puxando. Então, não há um movimento linear dos elétrons. Eles acabam sendo empurrados e puxados, eles vão e voltam, vão e voltam. Isso é a tensão alternada, que provoca uma corrente alternada também, quando se tem um condutor. Provavelmente eu faço uma aula no futuro dessa série, juntando os conceitos, porque aí vai ficar mais claro o entendimento. Eu sei que ficou bem abstrato agora, é difícil de entender dessa maneira, sem ter um apanhado geral do que se trata, mas se inscrevam no canal, porque para o futuro dessa série eu vou juntar esses conceitos e aí vai ficar muito mais fácil de entender. Eu vou poder aprofundar um pouquinho mais, trabalhar com termos um pouquinho mais técnicos e também com explicações que são um pouquinho mais difíceis, que não dá para ter nessa aula inicial. Mas então saibam que a tensão é a força que empurra os elétrons. A tensão é a pressão na caixa d'água. Vejo vocês no próximo vídeo.